O Senhor tem feito grandes coisas. The Lord has done great things. He has done great things. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. São quantas orações respondidas? How many prayers have been A gente não answered? consegue mensurar. We can't measure it Porque tem orações que estão sendo respondidas. because there are prayers that are going to be responded E nós ainda não vimos. and we haven't seen it Mas o yet. Senhor já respondeu. But the Lord has already responded. Tem alguém que crê nisso Does nessa anyone manhã? believe this morning? Então o que o Senhor está fazendo? So what is the Lord doing? Grandes coisas. Great things. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3. Eu amo essa passagem I love this passage porque fala muito sobre como o apóstolo Paulo se dirige à igreja. It speaks a lot about how Apostle Paul speaks to the church. E é interessante nós entendemos quando Paulo escreve. And it's interesting for us to understand how Paul writes. Paulo escreve a 3 públicos específicos. He writes to 3 audiences E a gente specifically. precisa entender isso. And we need to understand that. Na maioria das vezes, In majority of the times, Paulo escreve aos Paul writes romanos, to the Romans, aos judeus the Jews, e aos gentios. and the Gentiles. Então, mais uma vez, aos romanos, To the Romans, aos judeus to the Jews, e aos gentios. and to the Não que os Gentiles. romanos não sejam gentios, Not that the Romans are not Gentiles, mas é porque o tipo de sociedade e realidade but because of the society and reality, diferenciava em cada lugar que Paulo escrevia. it was different in each place that Paul wrote. Como, por exemplo, Like, for example, não tem como eu tentar ler a carta aos Hebreus. there's no way of me. Não tem como eu tentar ler a carta. Vamos aqui de 1 Corinthians. There's no way for me to read 1 Corinthians Da mesma maneira que eu vou ler os Romanos. the same way I'm going to read the Romans. Não tem como eu ler a carta a Timóteo, There's no way for me to read the letters to Timothy, judeu, Jew, 1 e 2 Timóteo. 1st and 2nd Não Timothy, tem como eu tentar ler como eu ler a Filemão. and read Filemão. Philemon. Não tem como eu tentar entender essas cartas do mesmo jeito. There's no way for me to understand these letters the same way Porque Paulo fala coisas diferentes because Paul says things differently para públicos for diferentes. different audiences. Mas no final das contas, But at the end, Paulo está falando sobre o reino de he's Deus. talking about the kingdom of God. Amém? Amen. E hoje eu quero falar com você sobre And today I want to talk to you about uma fé sólida. a solid faith. Mais uma vez, uma fé sólida. A solid faith. E qual a importância de termos uma fé And sólida? what's the importance of having A gente a vai solid responder faith? algumas perguntas hoje, We're going to respond a few questions mas o today. texto que eu quero usar com você But the text that I want to use é 1 Coríntios, is 1 Corinthians capítulo de número 3. chapter 3. Então deixa eu te explicar um pouco sobre 1 Coríntios, capítulo de número 3. So let me explain a little bit about 1 Corinthians Você sabe chapter que antes 3. do 3 vem o 2 e o 1. Before the 3 comes 1 and 2, E o capítulo 1 e 2, and chapter 1 and 2, a Paulo vai agradecer à igreja. Paul is going to thank the church. Ele vai falar, que coisa linda que vocês têm vivido. He said, what beautiful things you have Não lived. está faltando em vocês nenhuma manifestação de dons There is espirituais. nothing missing in terms of gifts of the Spirit. Ou seja, eles falavam em línguas. They spoke in tongues. Tinha sinais, maravilhas e prodígios. There was wonders and signs. Mas Paulo questiona essa igreja But Paul questions the no church, capítulo de número 3 chapter 3, acerca de imaturidade, about immaturity, sobre carnalidade. about being in the flesh, carnality. Ele fala assim, eu queria falar como espirituais, He says, I want to speak as spiritual, mas vocês são carnais. but you are in the flesh. E eu não estou falando que Paulo está dizendo isso a pessoas que não conheçam o And evangelho. he's not speaking to people that don't know the gospel. Porque ele começa, irmãos, Because he says, brothers, irmãos. brothers. Ou seja, Paulo está falando com irmãos. Well, Paul is speaking to brothers. Ele fala, irmãos, He says, brothers, queria muito falar com vocês I really wanted to speak to como you espirituais. as spiritual. Mas visto que há inveja e divisão no meio de But I vocês, see that there's jealousy and division vocês between são you. carnais. You are of the E flesh. Paulo começa a escrever sobre essa And igreja. Paul starts to write about this Mas eu church. não vou falar sobre isso But hoje. I'm not going to speak about Eu that quero falar today. sobre uma fé sólida. I want to talk about a solid E faith. quando a gente pensa numa fé And sólida, when we think about a solid eu não faith, sei qual elemento da natureza você I pensa. don't know what element of nature you think about. Porque a natureza, Romanos fala isso. Because nature, Romans talks about this. A natureza, a Nature, criação, the creation, reflete, reflects, transmite transmits a glória the do glory Deus Criador. of God, the Creator. Ou seja, a criação The creation revela. reveals o Criador. the Creator. Romanos fala Romans says que eles se tornam that imperdoáveis. they become unforgiven Porque os atributos invisíveis de Deus because of the invisible attributes of são God demonstrados are através da criação. demonstrated in Romanos capítulo 1,
Romans a chapter partir 1, do verso 16 até o 18. verse 16 to 18. Então, 1 Coríntios, So 1 Corinthians capítulo de número 3. chapter 3, Paulo começa dizendo Paul starts to say, sobre irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. he says, I couldn't speak to you as spirituals, but as carnal, Como flesh. como eu disse, Paulo está falando à igreja. Paul is speaking to the church. Ou seja, eu não vou falar sobre carnalidade. I'm not going to talk about the flesh. Eu vou falar sobre uma fé sólida. I'm going to talk about a solid faith. E é claro que parte da carnalidade é não ter uma fé sólida. And part of carnality and flesh is not having a solid Mas we're faith. not going to talk about that today. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, eu quero trazer para vocês esse entendimento So I want to bring this understanding sobre uma fé sólida. about a solid E faith. como eu disse, Like I said, eu não sei qual elemento da natureza I don't know what element of você nature pensa em algo sólido. you think of something Mas a primeira solid. coisa que eu penso But the first thing I think é uma about rocha, is a rock. é uma pedra. It's a rock. Talvez você pensou em diamante. Maybe you thought about diamonds. Que legal, bacana. né? That's cool. Mas eu penso em rochas, But I think about porque rocks são coisas mais fáceis because they're easier de se ver. to see. É mais comum de se They're ver. more common. Ou seja, quero trazer esse entendimento, essa analogia, I want to bring this analogy que fé that faith talvez possa ser comparada could be compared to a algo que se constrói sobre a rocha. something that you build over a rock. Mas é engraçado porque Jesus fala disso. But it's funny because Jesus says that. Mateus capítulo de número 5, Matthew chapter 5 6, and 6, 7, 7, existe algo chamado Sermão do Monte. there's something called the Sermon on the Mount. É o primeiro sermão de It's Jesus. the first sermon of Jesus. E, by the way, no capítulo de número 8, And by the way, in chapter 8, a primeira coisa que Mateus faz questão de the escrever, first thing that Matthew writes, lembrando que Mateus é judeu, remember, Matthew is Jewish. ele fala sobre a cura de um leproso. He talks about the healing of a leopard man. Existiam vários relatos que Mateus poderia ter contado o primeiro milagre. There was lots of examples that Matthew could have given as a first Mas miracle. por que então será que em Mateus capítulo de número 8, o primeiro relato de milagre But why did the first mention of the miracle foi um leproso? was a leopard? Porque na lei Because in the law, dizia it would say que se eu tivesse na presença de um leproso, that if I was in the presence of ou a se ele leopard, tocasse em mim, or if he touched me, ou eu tocasse nele, or I touched him, eu ficaria impuro. I would be impure. Quem está entendendo o que eu estou falando? Who understands what I'm saying? Mateus estava trazendo um recado claro Matthew was bringing a clear message para os judeus. to the Jews. Depois do Sermão do Monte, After the Sermon on the Mount, a palavra fala que Jesus curou um leproso. the word says that Jesus cured a E sabe o leopard. que é curioso em Mateus And capítulo you know número what's 8? curious in chapter 8? Ele fala, Jesus, filho de Davi, He says, Jesus, son of David, tenha compaixão de mim. have compassion, have mercy on me. Sabe o que Jesus faz? You know what Jesus did? Seja curado. He said, be healed. Você está entendendo o que eu estou falando Do you com você? understand what I am saying? Quando a gente entende o porquê Jesus faz o que faz, When we understand what Jesus does, what he fala o que does, fala, says what he says, e o motivo pelo qual ele fala, and the motives of what he nós says, começamos a entender we start to understand qual é a revelação que isso what traz is por the trás. revelation that brings. Mas hoje eu estou falando com você sobre uma fé sólida. But today I'm talking about solid E o faith. que a palavra fala And what does the word say sobre uma fé sólida? about a solid faith? 1 Coríntios capítulo de número 1 3, Corinthians chapter 3, verso de número 10. verse 10. Paulo reclama, na verdade, antes, no versículo 9, Before in verse 9, Paulo adverte Paul says, a igreja, the church, dizendo, saying, como assim vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? what do you mean you're saying I'm of Paul and I'm from Apollo? Acaso o corpo de Deus está dividido? By any chance is the body of Christ divided? Não, nós somos servos, No, we are servants, instrumentos instruments pelos quais to which vocês vieram a crer. you have come to believe. Não existe Paulo, Apolo. There is no Paul and Apollo. Nós somos cooperadores de Deus We are servants of the Lord, e instrumentos de Deus. instruments of the Lord. E depois que Paulo fala isso, And after Paul says that, depois que eu falei tudo isso, after I said a all of gente pode that, começar a pregar. we can start to preach. Verso de número 10, a palavra fala: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como um sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. By each one should build with care. Quem está entendendo o que você está lendo aí? Diga Who's amém. understanding, who's reading, say amen. E agora ele começa no verso de número 11. And now in verse 11, Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O verso de número 12. Se alguém constrói
sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Eu vou terminar o texto dizendo, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Thank you, Jesus, for this word. Obrigado por tudo aquilo que você vai falar nessa manhã. Thank you for everything you're going to say Usa this minha morning. vida, usa a vida da Use Natália. my life, use Natalia's Que possamos life, ser instrumentos do Senhor. so we can be instruments of God. Fala ao meu coração. Speak to our Fala aos hearts. nossos corações. Speak to our Fala ao hearts. coração da igreja. Speak to the heart of Que the essa palavra church. traga transformação That this word brings e transformation frutos and fruits para a sua glória. to your Em glory. nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Você viu o que você acabou de ler Did you juntamente see comigo? what you just read? Paulo falou, olha, eu lancei o alicerce, Paul said, hey, I laid the foundation. que é Jesus. That is Jesus. Fala comigo, alicerce Say it with me. Foundation é Jesus. is Jesus. E isso é importante. And that's important. Porque uma vez que construímos Because from the moment we build sobre qualquer outro tipo de over alicerce, any other foundation, não teremos a mesma certeza ou convicção de resultados. we won't have the same certainty or conviction of the results. E talvez obviamente, falar resultados, você pode pensar algo como performance. And maybe when you think about results, you think about performance. Não, mas a gente precisa entender But we must understand, que para cada escolha to every choice, existe um resultado. there is a result. Então não tem como, So there's no way, por mais que a base seja sólida, even though the base is solid, por mais que o alicerce seja Cristo. even though the foundation Eu não is sei se você Christ. entende o que Paulo disse, I don't think you understand what Paul is mas saying. Paulo disse, But Paul said, você escolhe o que você vai construir. you choose how you're going to build. Mais uma vez. One more time. Você escolhe o que você vai construir. You choose what you're going to build. Paulo usa alguns elementos de construção. Paul uses a few ideas of construction. Ele fala sobre algumas coisas que você pode usar. He talks about a few items you can use. Eu lembro que há uns 6 anos e meio atrás, quando eu cheguei em Orlando, I remember about 6.5 years ago when I arrived in eu trabalhei na Orlando, construção. I worked in construction. Né? E as coisas que eu lembro era tipo assim, brick, And the things that I remember was the brick, algumas madeiras. a few woods. Né? Mas a construção aqui, But the eu não construction sei se você here, sabe como é que é, I don't know if you know how it mas is, é um pouco diferente do Brasil. but it's different from Brazil. Sim? Yes? Aqui as paredes são de papel. Here the woods are made of paper. Né? Mais ou menos isso, you know? Lá tudo é feito germinado, ou seja, de cimento. Everything in Brazil is made of cement. Aqui não. Not here. Como nós construímos uma casa aqui? How do we construct a house here? Nós temos um alicerce, We have foundation, provavelmente feito de cimento. probably made of concrete. E se for uma casa de apenas um andar, And if it's only one floor, certamente vai ser tudo de papel. it's certainly all paper. Vai ser tudo de madeira. It's all E wood. quando eu falo papel, eu estou falando de drywall. When I talk about paper, I mean drywall. Você está entendendo o que eu estou You falando? understand what I'm saying. Na Flórida, não sei se você já esteve na In Flórida, Florida, mas eles são preparados they are prepared para hurricane seasons. for hurricane seasons. E agora imagina só algo que é Now interessante. imagine this. Eles já preparam a casa, They already prepare the house, preparando para a casa cair. preparing for the house to fall. Acho que você não está I entendendo. don't think you understood. O alicerce vai continuar lá. The foundation is going to Eu não continue. sei se você já passou por algum lugar que passou por I don't know if you've furacão. ever seen a A gente hurricane. pegou, acho que foram 3 hurricane seasons na Flórida. We had 3 hurricane Aí seasons teve in um que foi Florida, bem feio que pegou em Fort Myers. and there was one that was really bad that hit E a Fort cidade Myers, ficou completamente destruída. and the city was Eu completely lembro que foram destroyed. tipo assim 1 mês e meio sem energia I na remember a cidade, month sem and a água half with potável. no energy, no Foi bem water. complicado. It was very Para quem complicated. trabalha com construção, For who works with uma ótima construction, oportunidade de você ganhar it's a great dinheiro. opportunity Para for quem you to trabalha com win money. seguros, If you work with um insurance, péssimo negócio. it's a É. horrible Mas a business. gente precisa entender But we must que understand as casas that the houses lá na Flórida in Florida, são preparadas. they're prepared. E eu não estou falando mal da And Flórida. I'm not saying bad Porque eu sei things que of existem Florida, pessoas que amam a Flórida. because there's aqui. people that love Florida here. Vocês não estão preparados para essa conversa. You're not ready for this conversation. Pode falar? Can I say it? Nova York é o melhor estado dos Estados Unidos. New York is the best state in the United States. Aqui você tem praia, Here you have beaches, we have mountains. you have mountains, Você tem
cidade grande, You have a big city. você tem campo, You have land. você tem tudo. You have everything. Nova York é o melhor estado New da York América. is the best tá? state of America. Desculpa para quem mora em outro lugar. Sorry if you live somewhere else. Sorry. Mas voltando para a palavra. But going back to the word, Quando a gente entende sobre um pouquinho sobre construção, when we understand a little bit about a construction, gente entende que nós precisamos de um alicerce we forte. understand we need a strong Porque, foundation. obviamente, Because obviously, se o seu alicerce não estiver if forte, your foundation is not não só a strong, casa vai cair, not only the house is mas going to até fall, aquilo que você construiu como base e fundamento but even the base and estará foundation comprometido. will be compromised. Só que Paulo, se você continua lendo o texto, But if you continue to read the text, ele não está falando sobre construir um fundamento. he's not talking about building a Ele está foundation. colocando todo mundo He's talking about everyone numa mesma sala. in the same room. Continua lendo aqui para a gente entender isso. Let's aqui. continue to read so you can Conforme a understand. graça que Deus me deu e foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Verso de número 10. E outro, ele está falando de Apolo, está construindo sobre ele. By the grace of God has given me, I laid the foundation as a wise builder, and someone else, he's talking about Apollo, is building on it. Contudo, veja como cada um constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce que já não esteja posto, que é Jesus Cristo. But for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. E agora ele coloca uma condicional. And now he puts a E condition. é essa condição que eu quero trazer para você. And that's the condition I want to E bring nessa to you. condição eu quero trazer 2 pontos. And in this condition I want to bring Se 2 você points. decidir If you decide Construir to build sobre esse alicerce. over this E ele foundation, diz isso. and he says this, Porque ninguém pode colocar outro alicerce que já está posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, if anyone builds on this foundation, mais uma vez, se alguém constrói sobre esse alicerce, one more time, if anyone builds on this foundation, usando ouro, prata, pedras preciosas, using gold, silver, costly stones, madeira, feno ou palha, wood, hay, or ele straw, continua dizendo no verso de número 13, sua obra será mostrada. he continues to say, their work will be shown. Sua obra será mostrada. Your work will be shown. Não, pastor, não vai não. No, pastor, it won't. O que eu estou construindo, ninguém vai ver. What I'm building, no one's going to see. Sejam coisas boas Be it good things ou coisas ruins. or bad things. Não, Paulo está dizendo, sua obra será mostrada. No, Paul is saying, your works will be shown. Porque o dia trará luz, Because the day will bring it to light. pois será revelada pelo fogo, Because it will be revealed by the fire que provará a qualidade da obra de cada um. that will prove the quality of everyone's work. Então Paulo ele coloca todo mundo na mesma sala. So Paul puts everyone in the same Ele diz room. assim, todo mundo está construindo alguma He coisa. says everyone's building something. O alicerce, The eu foundation, creio que está sendo o mesmo, I believe, is the same. que é Jesus. is Eu Jesus. quero crer que o I alicerce é want o to mesmo. believe it's the Até same. porque Mateus, em capítulo de números... Qual que eu dei para vocês? Aleluia. Mateus, capítulo de número 7, lembrei. Mateus, capítulo de número Matthew 7. chapter 7, No final do capítulo de número 7, in the end of chapter Jesus ele fala 7, assim, Jesus says, quem escuta as minhas palavras who e as pratica hears my word and practices, é como alguém it's like que someone constrói a sua casa that builds their house sobre a rocha. over the rock. Quem está entendendo o que eu estou Who falando? understands what I'm saying? Só que ele continua dizendo, olha, se você não constrói sobre a rocha, But he continues to say, if you don't quando build bater over o a rock, vento, when the wind quando vier as comes, ondas, when the waves come, certamente a casa vai cair. certainly it will fall. Mas ele fala, mas se a casa estiver firmada na rocha, But if the house is firm on the rock, fundamentada no alicerce founded forte, in the base, a good base, pode vir tempestades, it can come storms, pode vir problemas, problems, e ainda assim, and even ela so, ficará de pé. it will continue to stand. E o primeiro ponto sobre esse alicerce que eu And quero the trazer first point about this é foundation exatamente essa realidade. is about this reality. Se nós construirmos If we build a nossa vida, our life, e hoje eu falo com você and today I speak sobre to uma you fé sólida, about a faith that is solid, se nós construirmos a nossa vida if we build our em life cima da rocha que é on Cristo, top of the rock that is Christ, nós seremos inabaláveis. we will be unshakable. Não, 2 pessoas entenderam isso. 2 people understood. Se nós construirmos a nossa If vida we build our life sobre Jesus, over Jesus, nossa vida our life será will be inabalável. unshaken. Não estou falando sobre problemas, I'm not talking about porque o problems, próprio Jesus fala sobre because problemas. Jesus talks about problems. Olha, fiquem tranquilos. Don't worry. Fiquem tranquilos. Don't Eu worry. venci o mundo. I have overcome Não the se world. desesperem. Don't worry. Eu venci o mundo. I have overcome Ou the seja, world. e ele fala, eu estarei com vocês I will be with todos you os dias. all the days. Não estou falando sobre a ausência de I'm problemas. not saying the Eu lack estou of falando problems. sobre em meio aos I'm problemas. talking about in midst temos of the o próprio problems. Cristo We have conosco. Christ with us. Amém? Amen. Só que
Jesus fala sobre tempestade. But Jesus talks about storms. Paulo fala sobre o fogo. Paul talks about the fire. São coisas diferentes. They're different things. Mais uma vez, One more time. Paulo fala sobre fogo. Paul talks about fire. Jesus fala sobre tempestade. Jesus talks about storms. Eu nunca vi uma tempestade de fogo. I never seen a fire in a Não storm. ainda, yeah? Not yet. Talvez um dia. Maybe one day. In the end days. Probably, I don't know. Mas a gente não sabe. We don't know. Jesus fala sobre tempestade. Jesus talks about storms. Jesus fala sobre fogo. And Paul talks about fire. Independente se é tempestade ou se é fogo. Regardless if it's fire or As storms. duas, eles estão trazendo um entendimento de provação daquilo que está sendo construído. Both is bringing the understanding of situations that is being constructed. Mas Paulo deixa muito mais claro. But Paul leaves it very E ele clear. dá, como eu falei para vocês, algumas coisas ou elementos, sugestões de construção. And Paul gives some elements, suggestions of E construction. lembra que Paulo já viu muita construção. And remember, Paul has seen a lot of Eu estou construction. falando Paulo que viu muita coisa por onde passou. Paul, who has seen a lot of Ele things viu through where vários his templos walk. sendo construídos. He's seen lots of temples Ele viu being alguns built. palácios. He's seen a few palaces being built. Paulo, nas suas viagens missionárias, passou por vários lugares. Paul and his missionary trips have seen a lot of construction. Um deles foi Atenas. One of them was Athens. Ou seja, Paulo viu muita construção diferente. Paul has seen a lot of different Vários edifícios constructions, diferentes. a lot of different Com buildings fundamentos with diferentes. different foundations E elementos de and construção elements diferentes. different. Ou seja, Paulo estava dizendo algo que ele conhecia. Paul was talking about something he Embora Paulo understood. nunca tivesse sido um construtor, Even though Paul was not a o builder, máximo que Paulo fez foi tendas, the max that Paul did was build tents. mas ele não construiu casas. But he didn't build houses. Ele construiu igrejas. He built churches. Amém? Amen. Mas hoje eu falo com vocês sobre uma fé sólida. But I want to talk about a solid faith. E quando Paulo fala sobre esses elementos de construção, And when Paul talks about these elements of eu construction, não sei se você reparou, mas ele separa em 6 elementos. but I don't know if you understood. Mas ele separa em 6 elementos: He separates it in 6 elements: ouro, gold, prata, silver, pedras preciosas. costly stones, Outro lado: madeira, wood, palha, hay, feno. straw. Mais uma vez. One more time. Vamos começar daqui. Madeira, Wood, palha, hay, feno, straw, ouro, gold, prata silver, e pedras preciosas. costly stones. Sabe o que Paulo está dizendo? You know what Paul is saying? Por mais que não esteja separado no texto, Even though it's not separated in the lembra que ele está text, dizendo, eu lancei o alicerce. he says, I laid the Cada um vai foundation. construir o que quer. Everyone's going to build what they want. Mas naquele dia, But on that day, o fogo provará aquilo que the você fire will construiu. prove what you have built. Tem poucas coisas que eu sei sobre construção. There's some things I know about Mas construction, algo que é construído com madeira, but something that's built with wood pega fogo. can light on fire. Com feno, With hay, pega fogo. can light on fire. Com palha, With straw, pega fogo. can light on fire. Tem alguém que está entendendo o que eu estou Does falando anyone pra vocês? understand what I'm saying? Madeira, palha e feno. Wood, hay, and straw. Quando são colocadas sobre o fogo, When they're put through the fire, elas pegam fogo. they catch on fire. Agora eu nunca vi Now, I never seen ouro, gold, prata silver, e pedras and preciosas costly stones pegarem fogo. to catch on fire. Quando Paulo fala sobre construção, When Paul talks about e construction, lembra que a gente já falou sobre o fundamento. and remember, we already talked about E a foundation, gente precisa terminar o texto, olha isso and we aqui. need to understand. We need to finish the text. Sua obra será mostrada, estou no verso 13, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Agora presta atenção no 14 e no 15. Now pay attention to 14 and 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet it will be saved, even though only as one escaping through the flames. Tem duas coisas que estão sendo faladas There's aqui. two things that are being said here. A primeira delas é salvação. First thing is Vamos salvation. falar sobre salvação? Let's talk Que about o texto salvation. termina dizendo sobre salvação. The text ends about Ele salvation. fala, olha, independente se você construir com ouro, prata e He pedras says, preciosas, regardless if you build with golden, gold, silver, and costly stones, yeah, madeira, palha ou feno, wood, hay, or straw, se o seu alicerce if your foundation for Cristo, is Christ, awesome.
vai ser salvo. Awesome. You'll be saved. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? Agora, uma vez que o nosso alicerce é outro, Now, once our foundation is not that, provavelmente o resultado não será o mesmo. the result will Paulo probably está not be dizendo, the olha, same. independente se você constrói aquilo que vai ser provado e aprovado, Even if you build something that will be proved and ou algo approved, que vai ser provado e não aprovado, and something that will be proved and not se o approved, seu alicerce for Cristo, if your foundation is Christ, você vai ser salvo. you will be saved. Mas eu não estou aqui para trazer um evangelho leve. But I'm not here to bring Eu an estou aqui para easy trazer clareza gospel. sobre o texto. I'm here to bring Não sou eu que estou clarity dizendo over the isso, text. Paulo está dizendo. I'm not saying that. Paulo Paul está is saying dizendo, se o it. seu alicerce for Cristo, Paul says if your foundation is certamente, Christ, certainly, ainda que o que você construa even what you build, seja reprovável, ainda que você construa, ainda aquilo que você construa possa ser reprovável ou provado e desaprovável por Deus, even something that you build can be approved or disapproved se by o God. seu alicerce for Cristo, If your foundation is Christ, certamente certainly você será salvo. you will be saved. Nem que você seja salvo Not even if you're saved, passando pelo going fogo. through the fire. Isso é maravilhoso. That's wonderful. Mas a primeira realidade que eu falei para você é sobre construirmos sobre Cristo. But the first reality I spoke to you is to build over Christ. Você pode escolher You can choose. construir coisas Build things que, quando provadas pelo fogo, when proved by fire serão consumidas, will be consumed, ou você pode escolher or you can choose construir coisas to build things que, ainda que provadas pelo fogo, that even proved by the fire permanecerão. will continue. Primeira realidade, First reality, inabalável. it's unshakable. Amém. Amen. Yes. Vou pro céu. Going to heaven. É de palha. It's hay. Né? Já viu os 3 porquinhos? Have you ever seen the 3 little pigs? Pronto, lembrei desse exemplo agora. Okay, I just remember that example. A gente já viu as casas. We've already seen the Não tinha houses. casa de palha? There was the house built of hay. Tinha uma casa de outra coisa que eu não lembro o que era. It was straw. É? Yeah, it was hay, straw, and wood. It's the same Uau. example. Nossa. Yeah. Aleluia. Tá vendo? Meu Deus. My God. Não sabia disso. Que loucura. Ok. 3 porquinhos. 3 little pigs. Madeira, Wood, palha hay, and straw. e straw. You got it. Uma vez que você constrói algo Once you've built something que pode ser consumível, that can be consumed, tá tudo bem it's okay se o seu alicerce for Cristo. if your foundation is Christ. Mas eu não posso afirmar para você But I can't affirm que aquilo que você está construindo that you are building permanecerá. will continue. E aqui que está a grande verdade de uma fé sólida. And here's the great truth about a faith that's solid. Porque a gente precisa entender Because we must understand que uma fé sólida, that a faith that's solid, ela é baseada na verdade. it's based on the truth. Lucas capítulo de número 12. Luke chapter 12. Chapter 12. Lucas capítulo de número 12. Luke chapter 12. Jesus, ao falar sobre a autoridade dele Jesus is going to talk about his authority. e falar sobre a hipocrisia He dos talks about fariseus. the that word's going to be difficult today. Hypocrisy. Hypocrisy Of Pharisees. of the Pharisees. Pharisees. Ao falar sobre a hipocrisia dos fariseus, To speak of the hypocrisy of the Pharisees, Jesus ele fala: cuidado, Jesus said, "Be careful, porque o fermento do fariseu because the yeast of the Pharisees é a hipocrisia. is hypocrisy." Em outras palavras, In other words, mentira. lies. Se a autoridade de Cristo If the authority of Christ é manifestada por meio da verdade, is manifested through truth, a hipocrisia dos fariseus the hypocrisy of the Pharisees ou as obras do diabo or the works of the devil são baseadas na are mentira. based on lies. Se o fundamento If the foundation pelo qual você está construindo a sua vida in which you are building your não life for a verdade, is not the truth, é hipocrisia. it's hypocrisy. Uma vez que a base é sólida, Once the base is solid, primeira coisa que ela será first thing, inabalável. unshakable. Pode tremer, It can não shake, vai cair. but it won't fall. Só que isso é limitado, But that's limited
Porque não é só isso que Deus espera Because de it's nós. not only that God expects from us. Paulo falou, olha, você vai construir. Paul says you're going to build. Você vai escolher o que você vai You're going to construir choose how you're going to build e como você vai and construir. how you're going to build. Mas uma coisa é certa, But one thing is uma certain. vez provada pelo fogo, Once proved by a fire, responsabilidade do que você the construiu. responsibility of what you built sua. is yours. Por isso que não dá pra gente culpar Deus That's why we can't blame God daquilo que a gente constrói. of what we build. Não. Por que Deus? Why, Por que God? tá caindo? Why is it falling down? Olha o que Paulo diz nesse texto. Look what Paul says in this text. Meu Deus. My God. Se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo. Verso de número 15. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved. Em outras palavras, In other words, vai ter prejuízo. there will be loss. Não, mas como é que Deus pode deixar um negócio desse? But how can God allow this? O alicerce é Cristo. The foundation is Christ. O que você está construindo? What are you building? É com madeira? Is it with wood? Com palha? Is it with hay? Com feno? With straw? Vai ter prejuízo, irmão. There's going to be loss. Não, pastor, mas é porque construir com ouro custa. No, Pastor, but to build with gold, it costs too I much. know. I know. Construir com prata custa. To build with silver, it costs. Construir com pedras preciosas To build with deve costly custar stones, muito mais, porque eu nunca vi ninguém construindo nada com pedra it preciosa. probably costs a whole lot. Mas o primeiro fundamento, But the first É esse. foundation Primeira is realidade this. é The essa. first reality is this. inabalável. It's unshakable. Uma fé sólida, A solid ela é faith, inabalável. it is unshakable. Mas uma segunda realidade, But a second segundo reality, ponto, second não sei point, como é que você está anotando, se você está anotando, mas um segundo ponto a second point, é que uma fé sólida, that a solid ela é faith, capaz de edificar. it could edify. Então, mais uma vez, One more time. não é só sobre ser inabalável, It's not only about being é unshakable, sobre edificar. it's about E edifying. quando eu entendo isso, And when I understand that, eu entendo movimentos que aconteceram até mesmo na I igreja. understand movements that happen in the church. Porque quando eu construo algo baseado naquilo que pode ser consumível, Because when I build something that can be consumed, coisas que são literalmente da carne, things that are of the flesh. porque lembra que Paulo está falando sobre maturidade, Because remember, Paul is talking about ele maturity. está falando sobre espiritualidade, He's talking about spirituality sobre carnalidade, and about being of the sobre flesh. coisas que podem ser consumíveis Things that can be e consumed coisas que não podem ser and things consumíveis. that cannot be consumed. Ou seja, uma vez que eu construo as coisas em cima de carnalidade, Once I build things on top of the flesh, certamente, certainly, ainda que o fundamento seja Cristo, even if the foundation is Christ, será abalado. it will be shaken. Não tem como construir nada There is sobre no aquilo que way é to abalável. build something that is shaped. Só que se eu construo algo sobre algo que é inabalável, If I build something that is que não é unshakable, consumível, that is not consumed, que não é da carne, mas é pelo that is Espírito, not of the flesh but of the Spirit, certamente certainly eu posso edificar. I can edify. Eu posso edificar. I can edify. Vamos pensar nesse ponto. Let's think about this point. Imagina o que a gente está construindo aqui agora, Imagine what we're building here right now como igreja. as a church. Digamos que o que a gente está construindo Let's say that what we're building seja com madeira, palha e feno. is with wood, hay, and straw. Talvez eu consiga sustentar isso até o dia que eu morrer. Maybe I can sustain it till the day I die. E by the way, eu acredito que eu não vou morrer. And I believe I'm not going to Amém, die. amém. Amen. A minha esposa falou amém. My wife said Amém, amen. glória a Deus, né? Mas imagine que eu consigo sustentar Imagine I can sustain até minha longevidade de vida. that my longevity of life. Porque uma vez que consumido pelo fogo, Because once consumed by the fire, uma vez que eu não tenho mais como controlar, once I don't have a way of controlling it, será consumido. it's going to be consumed. Tomei prejuízo, So I have loss. perdi tempo, I lost time. perdi dinheiro, I lost money. perdi forças. I lost strength. Agora, imagine Now imagine que o que nós estamos construindo aqui what we're building here seja feito através de ouro is done through gold, Prata e silver, pedras and preciosas. costly stones. Eu vou conseguir também sustentar até o final da minha vida. I will also be able to sustain it till the end Você of está my entendendo life. como tentar sustentar, amém? You understand what I mean by sustaining, Uma right? pessoa entendeu, acho que é a Amen. pessoa One que anda person- comigo, glória a Deus. Amen.
sabe que eu não construo nada sem o Espírito Santo, mas that's okay, amém. I don't build anything without Quem the Holy sustenta é o Spirit. Senhor. Who sustains Pronto, is the Lord. registrado, porque as pessoas gostam We de have to imaginar register coisas, that. gostam de falar coisas. We like to register Yeah. that. Who sustains it is the Lord. You got it. Então digamos que nós estamos construindo So let's say we're building com ouro, with gold, prata silver, e pedras and preciosas. costly stones. Vou conseguir sustentar até o final da vida, I'm going to be able pelo to sustain Espírito it Santo. till the end of time with the Holy Spirit. Mas uma vez que eu não estiver mais aqui But once I'm not longer e o here fogo passar, and the fire passes by, se não for consumido, if it's not consumed, aquilo que eu construir that I've built será usado will be used como fundamento as a para a próxima foundation geração. to the next generation. Por isso que o que nós estamos construindo, That's why what we're building, e é o que Paulo está it's dizendo, what Paul is saying. o fundamento é Cristo. The foundation is Mas o Christ. que você está construindo, But what you are building, você está escolhendo. you are O que choosing. você está construindo What you are não building depende só de Deus, doesn't only depend on depende God, de você. it depends on A you. pergunta que eu faço, The question I você ask, usa prata, ouro e pedras do you use preciosas, silver, gold, and costly stones, madeira, feno ou palha? wood, hay, or straw? Você vai escolher You're the one who's o going to choose resultado the result daquilo que você está of construindo. what you're building. Uma fé sólida, A solid faith, primeiro, first, é inabalável, it's unshakable. mas uma fé sólida, But a solid ela é faith, capaz de edificar. it can edify. A pergunta que eu quero te fazer, The question I want to que você não ask, precisa responder, you don't need to answer, porque a gente vê o que Paulo fez. because we saw what Paul did. E, by the way, And by the way, o que Paulo fez what Paul está aqui did até hoje. is here till today. O que Cristo fez What Christ has done está aqui até hoje. is here till O que os today. discípulos fizeram What the disciples por did meio de Cristo Through Christ está aqui até is hoje. here till today. O que nós estamos What construindo we are building, vai permanecer will it continue uma vez que provado pelo fogo. once proved by the fire? O que nós estamos construindo como casa, como família. As we're building as a house, as a O que family, nós estamos construindo como líderes, como what we're igreja. building as leaders in a O church, que nós estamos construindo como corpo de Cristo, what como we're building evangelho. as a body of Christ, as the Vai gospel, permanecer will quando it consumido remain? pelo fogo. Will it consumed by the fire? Não tem como. There's no way. Nós escolhemos coisas perecíveis. There's no way for us to choose things that are perishable, Coisas que podem ser things consumíveis. that can be consumed, E queremos resultados inabaláveis. and want unshakable results. Resultados que permanecerão. Results that remain and continue. Talvez você pode continuar o resto da sua vida Maybe you can continue the rest of your life construindo coisas que podem ser consumidas. building things that can be consumed. That's okay. That's okay. Não é o que eu escolhi. That's not what I chose. Se for em Cristo, If it's in Christ, eu imagino Paulo escrevendo isso. I could imagine Paul writing this. Será salvo. It will be saved. Se for em Cristo, If it's in Christ, vou escrever esse mesmo Espírito Santo. I'm going to write that, Holy Spirit, Será salvo. will be saved. Mas não vai permanecer. But it will not remain. Não será lembrado. It won't be remembered. Não pode ser edificado. It won't be edified. Eu não sei o que você pensa sobre os seus filhos, I don't know what you think about your children, mas o que eu penso em construir, but what I want to build, eu penso em construir I believe in building. para que aquilo que eu construí, So what I build através do fundamento que é Cristo, through the foundation os that's meus filhos Christ, possam continuar my construindo. children can continue to E os filhos build. dos meus filhos possam continuar And the children construindo. of my children can continue to Eu não sei o build. que você está pensando I don't know através da what sua you're liderança, thinking in regards of your mas eu leadership, penso em construir algo but I believe in que building aqueles que eu something tenho formado e that tenho the ones that levantado I have lifted possam up prosseguir e can continuar continue construindo. and continue Porque to uma build. vez que a fé é sólida, Because once the faith is uma solid, vez que você está construindo once that you're building algo que é inabalável something that's e pode unshakable ser edificado, and something that can be vai edified, perdurar em that's gerações, gonna em continue for gerações, em generations gerações, em and gerações. generations. Tem alguém que crê nessa Does palavra em anyone nome de believe in Jesus? this word in the name of Jesus? Uma fé sólida, A solid faith, uma fé sólida, a solid faith, uma fé sólida. a solid faith É o que eu e você precisamos. is what we need. Talvez até hoje você não só está construindo com madeira, palha e feno, Maybe today you're building with wood, hay, and straw, mas nem o seu fundamento é Cristo. but maybe not even your foundation is Christ.
Além de ser ruim, é péssimo. Besides being bad, it's horrible. Começa de novo. Start over. Começa hoje de novo. Start today. Start over today. Começa hoje construindo pelo firme fundamento. Start building through the firm foundation. A escolha do que você vai construir The choice of what you're going to build sempre vai ser sua. will always be yours. E eu termino dizendo isso. And I end saying this. Sabe o que Deus está trabalhando em nós aqui? You know what God is working in us here? Enquanto nós estamos aqui. While we're here, A nossa liberdade. our freedom. A gente ama dizer We love to say que somos livres em Cristo. that we're free in Christ. Eu não sei se isso é algo bom I don't know if that's a good thing ou se isso é algo ruim. or that's a bad thing. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Porque uma vez que você é livre, Because once you're você tem free, direito de escolha. you have the choice. Ou seja, a responsabilidade é sua. Or the responsibility is yours. Eu não sei se isso te deixa alegre I don't know if that leaves you happy ou se isso te deixa or preocupado. that leaves you worried. Porque você é livre. Because you are free. O que você está fazendo com a liberdade que What Deus are tem you te dado? doing with the freedom that God gives you? Você fala tanto de Adão e Eva. You talk so much about Adam and Eve, Zerou o jogo. that game zeroed out. Começou de novo. It started over. Liberdade está na sua mão. Freedom is in your hands. A escolha é sua. The choice is yours. Hoje eu falo com você Today I speak to you sobre uma fé sólida. about a solid Meu faith. desejo nessa manhã My desire this é que morning essa palavra is that this word possa entrar no seu coração. can penetrate your Que heart, você entenda that you que o understand seu firme fundamento that your firm foundation precisa ser Cristo must be para Christ ser inabalável. to be E unshakable. glória a Deus por And isso. glory to God Mas for a that. partir do fundamento, But besides the foundation, eu e você you and I, escolhemos o que vamos we construir need to choose e what we're como going to build vamos with construir. and how we're going to build. Amém? Amen. Se coloca de pé nessa Stand manhã. up this morning. Será que você pode fechar os seus olhos? Can you close your eyes? Quero fazer duas orações aqui nessa I manhã. want to do two prayers this morning. A primeira delas é para você First, que nunca escolheu Jesus como seu firme fundamento. that never chose Jesus as your firm foundation. Você fala, pastor, eu estou construindo coisas, So you say, Pastor, I'm building things. mas que talvez elas podem ser abaláveis. Maybe it can be shakeable. Coisas que podem ser consumíveis. Things that can be consumed. Mas se o seu fundamento for Cristo, But if your foundation is Christ, certamente, certainly, ainda que você passe pelo fogo, even if you go through the fire, encontrará salvação. you will find salvation. Com seus olhos fechados, With your eyes closed, com suas mãos sobre o seu coração, with your hands over your heart, você que está pela internet, you that are online, faça essa oração do this prayer com toda a igreja, with all the church, dizendo, Senhor Jesus, saying, Lord Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. I give my life to you. Te peço perdão pelos meus pecados. I ask for forgiveness for my sins. Reconheço o Senhor I acknowledge you, Lord, como meu único Senhor e Salvador. as my only Lord and Savior. Eu preciso do Senhor, I Jesus. need you, Jesus. Eu preciso construir a minha vida sobre o Senhor. I need to build my life over you, Eu Jesus. preciso que o Senhor seja meu firme I fundamento. need you to be my firm foundation. Por isso eu te peço, That's why I ask. Nessa hora eu quero fazer com você a oração mais importante da sua vida. Se você, nesse dia, decide por Jesus em convidá-lo para fazer parte da tua história, eu queria que você fechasse seus olhos com as suas mãos sobre o seu coração, você fizesse essa oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, nesse dia, repita comigo, nesse dia, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Diga, Jesus, me arrependo dos meus pecados e te peço, escreva meu nome no livro da vida. Diga, Jesus, eu declaro que a partir de hoje viverei todos os meus dias para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus ou voltando aos caminhos do Senhor, eu quero que você coloque aqui agora
eu decido por Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos abençoar a sua vida. E se você tomou essa decisão hoje, eu quero te falar, seja bem-vindo à sua nova família, seja bem-vindo ao novo de Deus para a sua vida. Começa hoje na tua vida uma nova história, começa hoje os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Para você que está acompanhando nosso culto online, quero te abençoar, declarar sobre você uma semana cheia de vitória, que a graça e o favor do Senhor estejam conosco hoje e eternamente. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.